Alisson, eu queria começar essa entrevista perguntando justamente de um desses pontos que é extremamente importante para o setor, que é a infraestrutura. A Nacional Gás está participando da construção de um terminal em Suape e eu queria ouvir um pouco mais de você sobre esse projeto. Tá bom. É verdade, Nacional o Grupo Edson Queiroz, junto com a Nacional Gás e mais 2 outros players, estão fazendo um investimento grande, aí a gente fala investimento acima de R$ 1 bilhão, para fazer uma nova estrutura de recebimento de produto, que vai atuar, cara, facilitando e abrindo muito o mercado brasileiro para você poder trazer cargas independentes da origem, nacionais ou importadas, dependendo de onde você encontrar uma molécula que seja atrativa, para a gente poder estar trazendo mais segurança do abastecimento para o mercado brasileiro e poder dar mais flexibilidade para todas as companhias, né? Quando a gente fala que é o Grupo Edson Queiroz, Nacional Gás, a gente está falando do investimento que é Open Access, então vai ser aberto para todo o mercado. Isso é um ponto extremamente relevante, né? Que não visa você aprisionar fatias de mercado, pelo contrário, visa você gerar mais capilaridade, um maior fluxo de produto. E o grupo vem já há uns 2 anos construindo essa solução. Já passamos por etapas importantes junto a aprovações do modelo junto ao CAD, e a gente está em fase final de fechamento de projeto, e a gente espera logo mais no cenário, no horizonte de 2, 3 anos, esse terminal está em funcionamento, e ele vem para substituir uma instalação provisória da Petrobras que funciona, né, vem funcionando muito bem, é uma instalação provisória de 20 anos. Então, a iniciativa privada sentiu que o momento era adequado, sentiu segurança para fazer um aporte de investimento de mais de R$ 1 bilhão, e vai ser feito e vai trazer ganhos assim, muito ganho positivo para o mercado, e lógico, sempre pensando na segurança do abastecimento para o nosso consumidor. E o Brasil, me corrija se eu estiver, importa cerca de 25% do GLP, correto? Isso, correto. O Brasil ele importa basicamente 25%, 30% da sua necessidade de consumo. O maior foco desse gás importado é Norte e Nordeste. Então hoje, dentro do fluxo existente, basicamente a Petrobras ela domina esse fluxo, mas as próprias distribuidoras também já começaram nos últimos 2 anos a fazer, eu vou chamar de testes, mas com volumes cada ano, um volume mais expressivos. Então, basicamente, você tem uma entrada principal de produto no Porto de Suape, em Pernambuco, que é onde o Grupo Edson Queiroz vai ter essa infraestrutura. Através dele, a Petrobras atualmente ela faz pequenas cabotagens tanto para o Ceará como para o estado do Maranhão. Então, num primeiro momento, esse produto que chega a Pernambuco, ele vai até o Maranhão. Em alguns momentos, ele chega aí para o Pará, para chegar lá no Porto de Miramar. Então, a área de abrangência desse produto ele é bastante relevante. Por isso, uma infraestrutura fixa lá é tão importante. E por várias vezes também ele serve de válvula de escape, eu vou chamar assim, para você poder trazer produto para o Sudeste, entrando ali pelo Porto de Santos. Então, hoje, o cenário de importação, ele se concentra em Pernambuco. Através de Pernambuco, usando o modal rodoviário, esse gás chega ali a Bahia, Sergipe, Aracaju, interior do Ceará também ali chega esse gás oriundo de Pernambuco. Então, assim, é uma capilaridade, uma logística extraordinária. Eu costumo dizer que o GLP é uma energia em lata extraordinária, que você tem uma portabilidade e uma possibilidade de uso assim, fantástica. Acho que é o único, quando você olha hoje para a matriz energética do Brasil, é o único energético que você pode pegar, envasar, o que eu chamo de lata ali, você enlatar, vamos dizer assim, e levar para onde você quer consumir. Acho que esse é um ponto espetacular desse energético. Acho que uma dúvida também que algumas pessoas podem ter é principalmente de onde vem esse gás que a gente compra, né, que a gente importa. E uma outra dúvida que eu também tenho é se com o gás para empregar, né, que agora as distribuidoras vão ter acesso a um outro mercado, né, das pessoas que não tinham condição de comprar o GLP, e se esse ritmo de importações deve aumentar também para suprir essa demanda. Eric, bom ponto isso. Dentro do programa de governo do Gás para Todos, a gente vai ter, eu acredito aqui particularmente falando dentro da visão da Nacional Gás, que o próprio mercado interno ele vai ter uma entrega maior, porque o mercado vai crescer conforme números do Sindigás. A gente está estimando aí em torno de 7, 8% do aumento de volume. Quando a gente pensa que o mercado de GLP envasado ano são de 400 milhões de botijões, a gente está falando aí de algo em torno de 28, vai arredondar aqui 30 milhões a mais de botijões por mês, o que é um aumento
considerável para um mercado que não tem uma demanda, é uma demanda inelástica, basicamente. Quando você fala da origem do produto, eu creio que a gente vai ter um aporte, a Petrobras, junto com todas as distribuidoras, deve fazer um aporte maior de produto, sim, até porque ela importa também, então ela tem essa flexibilidade. As próprias distribuidoras também podem, e eu acredito que irão fazer algumas importações para melhorar o seu fluxo e garantir uma estabilidade de nível de estoques. E quando você fala de origem, cara, varia muito. Atualmente, nos fluxos atuais, basicamente você tem a Argentina, que traz para o Brasil, você tem ali Caribe, alguns países como Trinidad e Tobago, que a gente já utilizou como fluxo, e você tem o próprio Estados Unidos. Porém, você tem outros mercados que estão visitando o Brasil e querendo fornecer para cá. Aí eu posso falar, você tem gás, você tem gás China, você pode ter possibilidade de oferta ali, África, próprio gás da Rússia, que é um assunto mais polêmico em relação a possíveis embargos e tudo mais, mas você tem possibilidades de abrir novos fluxos. Isso é muito positivo. Só que para receber, você tem que pensar nos fluxos internos, de como internalizar isso. Então esse é um primeiro desafio, onde você vai ter um aumento a procura pelo seu produto vai aumentar, então você vai ter que correr atrás de mais molécula para fazer um primeiro momento esse jogo do supply. Eu costumo muito falar que o jogo do suprimento no GLP, ele iniciou quando a Petrobras começou aquelas ações de desinvestimentos, isso deu uma pausa, né? Mudanças ali na Petrobras, você deu uma pausa nisso. Acho que até essa pausa foi positiva para você avaliar como ficou o ambiente após a saída da Petrobras. E agora as companhias estão, de novo, como eu falei, dentro de um mercado extremamente regulado, as companhias estão se sentindo mais seguras para fazer os seus investimentos e as suas experiências ou inícios de fluxos contínuos de importação, não para concorrer com o fornecedor A, B e C, mas sim para você ter a sua estratégia de suprimento estabelecida, né? Você não ter mais aquela reclamação ou elogio para um fornecedor específico. Cada companhia tem a sua liberdade econômica de estabelecer a sua política de estoque, qual segurança você quer passar para a sua rede de revendedores, porque esse é um assunto relevante também. Quando a gente fala do mercado do GLP, a gente fala ali de uma quantidade de, se eu não estou me enganado aqui, são 9 distribuidoras que atuam no segmento envasado, mas a gente chega perto, mais de 20 que atuam no segmento envasado e granel. Só que isso multiplica para 60 mil revendedores, que é quem atende o consumidor final. Então, essa capilaridade, essa logística para fazer o produto chegar, o Brasil faz muito bem, tanto através das distribuidoras, como através dos nossos revendedores. Então, esses caras entregam um P13, né? O segmento como um todo entrega um P13 a cada 13 segundos. Ou seja, assim, é um número absurdo. Sim. E Alisson, no primeiro dia aqui a gente falou muito das revisões regulatórias da ANP, alguns pontos que desagradam o setor, mas com você eu queria saber se existe algum ajuste regulatório que a ANP podia fazer para, de alguma forma, aprimorar ainda mais esse mercado. Olha, quando você fala de assuntos regulatórios, estava muito em pauta a questão do fim da marca, da queda da marca, que como companhia e segmento, o segmento era um tema que não agradava. Por quê? Porque o mercado brasileiro ele é o que é hoje no GLP referência mundial, porque o pilar da marca hoje ele é respeitado. E aí você tem grandes empresas que fazem grandes investimentos para garantir que a qualidade do produto que chega e principalmente a segurança desse produto. O GLP é um energético que tem os seus riscos, mas como a gente tem um segmento muito profissional, você basicamente não escuta falar de acidentes com GLP da forma que você ouvia 30 anos atrás, antes de você ter essa regulação forte, antes de você ter o respeito à marca. Então, assim, a gente tem que olhar para trás e ver, cara, isso aqui funcionou? Funcionou. Deu resultados positivos para o meu consumidor? Deu. Então, o segmento das distribuidoras de GLP e aí a Nacional Gás também sempre prezaram pelo respeito à marca. Acho que esse é um ponto extremamente relevante. Um outro ponto que se falava do fracionado, a gente tem aí uma embalagem que não favorece esse tipo de uso. Você colocaria em xeque a questão de segurança nesses abastecimentos. A gente teve aqui no evento falando de como que em outros combustíveis, vou chamar de empresários não tão bacanas assim, estão entrando no segmento e prejudicando o consumidor, desde adulterando combustíveis a fazendo outras práticas. Então imagina isso no gás, que é um energético que tem um risco um pouco maior. Como é que a gente ia controlar isso? Acho que esse era outro ponto que as companhias se colocavam não favoráveis, e eu acho que nem o consumidor
gostava disso. Pesquisa apresentada aí, acho que deu 97% dos consumidores não aprovavam essa mudança. E quando a gente fala de mudança para o segmento, que realmente aí sim a gente vê que daria mais liberdade para os consumidores, tanto eles pessoas físicas como as pessoas jurídicas, Eric, é quando a gente fala de restrição de uso. Hoje o GLP, ele sofre com uma restrição de uso desde a Guerra do Golfo de 92, que era por receio da falta de produto, né? No Brasil o GLP é conhecido como gás de cozinha, mas ele é um energético que tem aplicação no agro, tem aplicação em parte de indústria, tem aplicação em comércios. Só que hoje você não pode usar em alguns pontos. Vou dar só um exemplo. Motores a combustão, você não pode ter carros nem geração de energia utilizando o GLP. E aí vem uma pergunta, por que não? Se a gente não tem restrição de oferta, e cada vez mais, como a gente falou aqui no capítulo anterior, vamos dizer assim, das possibilidades de importação, eu tenho certeza que cada empresa vislumbrando uma oportunidade de mercado, ela vai correr atrás de fazer o suprimento contínuo desse produto, sem ter como é que eu posso dizer, a obrigação. No passado a gente tinha uma obrigação de uma empresa específica, no caso a Petrobras, de ser a fornecedora de GLP para o Brasil. Eu acho que esse cenário já mudou e vem mudando. Então, assim, para a gente continuar fortalecendo isso, a gente tem que realmente botar a responsabilidade nas empresas que querem desenvolver novos mercados. Isso é o que deixa um mercado saudável, na minha opinião. Então, assim, você acabando a restrição de uso, que eu entendo que está bem próximo isso, onde cada empresa vai poder prospectar tanto os seus potenciais clientes como os seus potenciais fornecedores, cara, aí o segmento voa e a gente mantendo toda a garantia de segurança e qualidade para quem quer que seja que vá utilizar o nosso energético. E chegou ao fim a nossa entrevista com o Alisson Matos de Albuquerque. Alisson, foi um prazer ter você aqui conosco e eu te desejo um ótimo restante do evento. Obrigado, pessoal. Até a próxima.